Boa noite, amigos e simpatizantes do nosso canal da Casa Chico Xavier, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos encerrar o tema proposto que estamos refletindo neste mês de dezembro sobre as perguntas de Jesus. Por isso, também damos as boas-vindas aos nossos queridos trabalhadores Ercílio, Josemar, Diva, Neuza e Laís, que vamos fazer parte deste encerramento. A todos esses queridos amigos, os nossos agradecimentos. Irmãos queridos, vós que nos prestigiam, deixem seu like. E também, se não estás ainda inscrito, inscreva-se. Obrigada. Vamos agora nos concentrar, nos sentir bem dispostos e erguer o nosso pensamento ao alto e pedir a Jesus que nos abençoe a todos, que Ele possa, em nome da providência divina, nosso Pai Criador, derramar sobre cada um de nós suas bênçãos de paz, suas bênçãos de harmonia, suas bênçãos de fé, de esperança, para que possamos não só finalizar este ano civil que está se acabando, com o coração agradecido a Ti, Senhor, por nos privilegiar, poder estarmos juntos, poder estarmos reflexionando sobre o nosso dia a dia, tendo como base as Suas lições do Evangelho. Obrigada, Jesus, modelo e guia. Que os guias espirituais, amigos, nossos anjos da guarda, nos cerquem das melhores bênçãos trazidas do alto, para que todos nos sintamos cada vez mais dispostos, com coragem e boa vontade, no bem, no amor e na fraternidade. Então vamos agora àquilo que nos propusemos a reflexionar na noite de hoje. Que assim seja. Quereis ser meus discípulos? A pergunta, quereis ser meus discípulos, feita por Jesus a Simão Pedro e André, às margens do Tiberíades, ecoa até hoje em nossas mentes e em nossos corações. Porque se à época Jesus fez este convite àqueles que se encontravam junto dele fisicamente, esse convite se estende a todos nós ao longo dos séculos e dos milênios e continua nos fazendo a diferença e continua sendo o grande chamado que todos recebemos. Na doutrina espírita, temos o Livro dos Espíritos, obra feita toda composta de perguntas e respostas. São 119 perguntas feitas pelo codificador Allan Kardec, com 119 respostas dadas pelos espíritos superiores encarregados da codificação. A capacidade de se fazer perguntas com proveito, com sentido, e a capacidade de respondê-las nos constitui, nos fortalece, nos engrandece. Nós temos na narrativa de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, a história de Jesus, que no início dos anos 30 chega a Jerusalém e encontra um grupo de sacerdotes.
Esses sacerdotes são despertados pela aparência daquele homem sereno, simples, que emanava uma energia muito especial, uma energia muito translúcida. Um dos sacerdotes, Hanan, se aproxima então do Cristo e começa a lhe fazer perguntas provocativas, perguntas inclusive que zombavam da presença daquele homem ali. Hanan pergunta, por exemplo: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Então, Hanan pergunta: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Meus companheiros, a resposta do Cristo, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Aí então, Hanan ironiza a resposta do Cristo e diz: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina, e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? A resposta de Jesus ecoa e deve ecoar fundamente em nós, no decorrer das nossas vidas e da nossa busca pela melhoria íntima. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Temos aí então esta passagem magnífica, nos dando conta de que é o reino de Deus nos nossos corações e do que é preciso para que ele aconteça. Na sequência desses dias que Jesus esteve em Jerusalém, ele retorna a Galileia e às margens do Tiberíades, então, ele vai encontrar Simão Pedro e André e vai ali fazer-lhes o convite. Quereis ser meus discípulos? Eles, tocados por aquela presença tão sublime, não sabiam ao mesmo tempo explicar por quê, mas existia naquela relação, existia naquela presença uma fonte de confiança e de amor que brotou então no âmago e no espírito de cada um deles. E sem hesitarem, eles então, André e Simão Pedro, responderam: Senhor, seguiremos os teus passos. É o convite de Jesus. Se queremos ser os seus discípulos, ele aguarda a nossa resposta. Que a nossa resposta seja positiva e que ela se construa concretamente a cada dia. E Jesus continua a nos perguntar: conheces a alegria de servir a um amigo? Sobre essa indagação, Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos e amo-os todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, primeiro, para nos contextualizar essa passagem, lembramos que Jesus e sua família estavam numa festa de casamento, onde no meio da festa acabou o vinho. Quando então Maria, sua mãe, lhe pediu para ajudar. Mas Jesus disse que não era chegada a sua hora.
Porém, Jesus renuncia à sua vontade e faz sua primeira manifestação pública como o enviado de Deus. Se Jesus e sua família estavam na festa, era porque eram amigos dos noivos, pois naquela época somente os amigos mais íntimos eram convidados. Quanto ao vinho, desde o Velho Testamento, ele simbolizava a aliança com Deus, sendo que se servia o melhor vinho aos melhores amigos. Além disso, naquela época, os amigos do noivo é que eram os responsáveis pelas festas de casamento. Então vejamos a mensagem que esse acontecimento nos deixa. Mesmo Jesus dizendo que não era chegada a sua hora, renuncia à sua vontade e ajuda os amigos. E ajuda sem se preocupar com as opiniões dos outros. E transforma a água no melhor vinho que havia. Nessa passagem, Jesus quer nos mostrar que às vezes ficamos presos às convenções sociais, dogmas culturais, coisas que seguimos e nem sabemos por quê. E esquecemos que a maldade está nos olhos de quem vê. Jesus nos mostra que tudo tem o lado bom, o lado positivo, e só precisamos saber olhar. Jesus quer nos ensinar aqui a renúncia e a prática do amor incondicional. Pois quando servimos, fazemos a alguém que necessita. Mas quantas vezes nos apegamos demais às regras e convenções, nos preocupamos demais com a aparência e deixamos de lado a verdadeira essência do que Cristo nos ensinou? Há uma grande diferença entre colocar a fraternidade, a caridade, a amizade, a alegria de servir um amigo em primeiro plano, ao invés do julgamento ou da crítica, ao invés do orgulho e da sensação de falsa superioridade. Eu posso abrir mão de tudo isso sem abrir mão da amizade, do convívio familiar e sem abrir mão daquilo que, para mim, é essencial. Não precisamos fazer igual ao outro, mas precisamos respeitar o momento do outro, o que alivia o convívio com todos, pois sabemos que cada um de nós se encontra em diferentes estágios evolutivos. Como diz Emmanuel, quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da aventura e da paz. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Quantas vezes fomos nós acolhidos pelos amigos em nossas dificuldades? Quanto de paciência, de renúncia, de amor, de compreensão, de caridade e bondade eles dispensaram para nós. E quantas vezes experimentamos imensa alegria ao estender a nossa mão e perceber que um coração amigo que se encontrava aflito entre os desafios pessoais recobrou forças ao nosso contato. Que possamos santificar nossa afeição como nos ensina Jesus. Que possamos nós sermos verdadeiros amigos, aqueles que de nós se aproximem na busca de um consolo, de um conselho, de um abraço, ou mesmo de um sorriso, um olhar, um aperto de mão apenas. Que saibamos servir não só nas dores físicas, mas sobretudo nas dores espirituais. E mesmo que os amigos não nos entendam, ou que nos retribuam com ingratidão, Jesus nos ensina que jamais devemos fazer o bem esperando retribuição, pois a vida não é uma barganha em que eu dedico afeto com a intenção de receber pagamento, pois o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Fiquemos na paz de Jesus. Questão número 13. As árvores não renascem depois de podadas? O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o seguinte título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação é um dos grandes princípios, é um dos grandes fundamentos da doutrina espírita. Então, neste momento, nós vamos pensar um pouquinho a respeito desta questão. Temos a seguinte pergunta:
as árvores não renascem depois de podadas? Renovar-se é imperativo da evolução e lição presente em toda a natureza. É nesse sentido que Jesus constantemente convida seus aprendizes a perceber a conexão que reúne todos no universo, desde os princípios que se expressam nas leis da natureza, até os movimentos que se operam no campo do psiquismo humano. Então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, a passagem em que Nicodemos vai ao encontro de Jesus e recebe dele a lição da reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse sentido, os apóstolos que estavam juntos a Jesus nesse momento, André e Tiago, faziam perguntas a Jesus. Como seria possível aquele renascimento ao qual ele se referia? Que conceitos seriam aqueles? Qual o sentido oculto daquela lição? Ante as indagações dos discípulos, surge o convite do Cristo para que o aprendiz contemple as suas paisagens íntimas e reflita nas lições da natureza. As árvores não renascem depois de podadas? O espírito de renovação é sempre o mesmo. Nos processos da reencarnação, encontramos a constante renovação de oportunidades, de cenários, de experiências na marcha evolutiva. Nossa mente é um dínamo gerador de forças e pensamentos e sentimentos dão o tom de nossa vida. São a nossa identidade inconfundível. A oportunidade, então, da reencarnação, prevista dentro das leis imutáveis, sábias e perfeitas de Deus, é muito comprovada a partir de várias formas dentro da doutrina espírita, também é pesquisada fora da doutrina espírita, com comprovações ao longo de todo o planeta Terra. Sabemos então que essa oportunidade que temos no momento, essa vida que temos no momento, neste corpo que estamos ocupando, é apenas mais uma oportunidade, porque o espírito imortal, ele vai fazendo a sua peregrinação através de diferentes corpos, onde então ele vai realizando os seus aprendizados. No livro Nosso Lar, temos uma passagem em que Dona Laura, que se preparava para a nova reencarnação, orienta André Luiz a respeito da importância dessa nova oportunidade e nos cita nessa fala o caso de Paulo de Tarso. Então, Dona Laura diz assim: a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Paulo de Tarso é um dos maiores testemunhos do cristianismo, né? Alterou toda a sua vida e dentro de uma única encarnação refez todo o seu caminho. Voltou ao deserto, nas origens de Tecelão, para poder construir, assim, a sua nova trajetória
como pregador do cristianismo. Então, fica para nós esta lição de renovação. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Esta pergunta nos remete àquela passagem em que Jesus estava na casa de Simão Pedro e Maria Madalena entra no local para falar com Jesus. Maria Madalena, que vivia no pecado, nos prazeres de uma vida fácil, tinha tudo de material. Vivia num palácio, possuía muitas joias, roupas, muito luxo. Mas seu coração era vazio. Era como uma casa em ruínas. Tendo ela ouvido falar que os ensinamentos de Jesus eram consoladores, davam alento a todos os pecadores e desvalidos da vida, vai então ao encontro de Jesus. Mas se achava indigna, pensando que Deus não a aceitaria. Ao que Jesus lhe disse: Maria, levanta teus olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus sobre as falências e desventuras próprias do homem. As bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar teu destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Nessa magnífica passagem, Jesus nos enche de esperança ao afirmar que não há condenação eterna. Deus, como nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, sempre nos concede a chance de recomeçar nossa caminhada, redimir nossas falhas, se abrirmos nosso coração, afastar o orgulho e a vaidade, para deixar a luz entrar e germinar aquelas sementinhas que Deus plantou em nossos corações. Jesus usa a metáfora da transformação do espírito sobre um processo de renovação espiritual interior, profundo e intenso, utilizando a metáfora da natureza, no caso, a primavera. São os ciclos da vida que prosseguem nessa constante renovação do mundo, que alcança todos os seres. Todos nós atravessamos períodos de dificuldades, de desafios, experimentamos períodos de tropeço e somos chamados pelos ciclos da vida a uma reconstrução, a um restaurar da nossa caminhada. Quantas vezes nós nos enredamos também nos equívocos, nas más escolhas? Mas precisamos lembrar que a justiça de Deus não é punitiva, como bem afirmou Jesus. A justiça divina é uma justiça regenerativa, é uma justiça que nos convida à transformação de nossos atos, através da vivência constante do amor. Assim como Pedro achou estranho Jesus conversar com Maria Madalena, uma pecadora, como poderíamos nós olhar com discriminação para aqueles que se equivocam nas estradas do caminho, sem que muitas vezes eles não pudessem ter escolhido caminhos diferentes, pois Maria Madalena não escolheu a vida que levava. Nós não sabemos o que se passou com cada um daqueles que passam por dificuldades. O Espírito avança sempre. Cada reencarnação é uma oportunidade, um passo à frente para regenerar nosso caminho. Por isso, quando vemos no mundo tantas injustiças, dificuldades, tristezas, precisamos lembrar que a justiça divina é uma justiça de amor, nos chamando à prática desse amor, amor ativo, amor que mobiliza, que age no mundo. A vida está repleta de chamados para recomeçar a reconstruir. O que estamos fazendo no mundo senão em busca de reconstruir a nós mesmos, erguendo-nos dos séculos que temos caminhado pelos caminhos incorretos? Que possamos nós ir ao encontro de Jesus, como fez Maria Madalena, acolhendo a palavra do Mestre em nossos corações, transformando-o num lindo jardim, colorido, perfumado,
a espalhar muito amor para todos e em todos os lugares por onde estivermos. Encerro com uma fala de Amélia Rodrigues no livro Quando Voltar a Primavera, da psicografia de Divaldo Franco, que nos diz assim: esperamos passar esse inverno e esta noite, na certeza de que tudo mudará quando voltar a primavera. Jesus prossegue sendo a eterna primavera, porque todos anelamos. Muita paz a todos e um feliz ano novo. Já edificaste o reino de Deus no íntimo de seu espírito? Na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, existe uma passagem em que Filipe questiona o Mestre: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusam de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu próprio coração. Uma grande mensagem aqui para nós, porque estamos sempre atentos à falha do outro, ao problema que o outro nos causa, e então o Mestre nos pergunta: já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu próprio espírito? Percorrendo as perguntas do Divino Amigo de todas as horas, somos convidados a direcionar o olhar para dentro de nós mesmos. Os espíritos superiores anunciam que se aproxima a nova fase planetária, na qual a Terra passará a condição de mundo de regeneração. Desafios imensos se apresentam a todos. Acirram-se os ânimos nas relações individuais e coletivas. A rebeldia, a intolerância se alastram como enfermidades infecciosas. Uma grande noite abate a terra, que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. E quanto mais próxima se faz essa nova aurora da humanidade, maior é a necessidade de transformação interior. E quanto mais próxima se faz essa nova aurora da humanidade, maior é a necessidade da transformação interior. Muitos ainda esperam por eventos cataclísmicos para despertar. Diante da necessidade de atravessar o mar de nossas imperfeições, estaríamos aguardando a abertura das águas, como na metáfora de Moisés? Na expectativa pelo reino de Deus, até hoje milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. Filipe pergunta a Jesus sobre o futuro do Evangelho, desaguando as dificuldades íntimas de relacionamento com os companheiros de trabalho cristão. Como poderia o Evangelho florescer no mundo com tamanhas imperfeições entre os próprios trabalhadores? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas pairavam no espaço,
sem resposta dos discípulos, porque acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Nos tempos de transição, ao discípulo em busca do clima espiritual da regeneração, Jesus convida a ouvir as respostas do próprio coração. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. Edificar o reino de Deus no interior do ser é tarefa que demanda esforço, afastamento de ilusões, modificação de roteiro, meditação, autoconhecimento. É, sobretudo, o movimento na direção da vivência da caridade, pois ela resume todo o ensinamento moral de Jesus. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas dificuldades nos dadas, pelas provas sofridas, pelo servir ao próximo, pela fé na imortalidade, pela saúde física e espiritual, pelo alimento diário, pela paz de espírito, pelo ar que respiramos, pelo sol que ilumina nosso dia, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, pelo nosso corpo, que é instrumento de nossa evolução espiritual. Renova, Senhor, no próximo ano, a fé, a esperança e o amor. Consola, meu Pai, o aflito que chora. Anima o irmão que desistiu de sonhar. Abençoa-nos com tua infinita bondade e ensina-nos a coisa mais bela de todas, o amor. Que saibamos colocar em prática a verdadeira caridade ensinada pelo Mestre Jesus. Que Nossa Senhora nos ilumine e proteja todos os dias da nossa existência. Que assim seja.